Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Hoje falamos do movimento associativo juvenil no concelho, destacando particularmente o Cojuca, Clube Juvenil do Cávado e Ave, a propósito de um conjunto de atividades esportivas tituladas de Campo de Férias Desportivamente, que decorreu de 5 a 10 de agosto, com foco na promoção da saúde física e mental e ligação com a natureza. Recorda-se, o Cojuca, Clube Juvenil do Cabo de Ave, foi fundado em 1989, completou este ano, portanto, 35 anos, com os objetivos estatutários de desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus associados na base da realização de iniciativas relativas à problemática da juventude. Promover o estudo, investigação e difusão de notícias relativas aos jovens, cooperação com todas as entidades públicas e privadas, visando a integração social e o desenvolvimento de políticas adequadas à sua condição. Também contribuir para a integração dos jovens portugueses na Europa, no respeito por todas as tradições do país e defender e valorizar o património do concelho. Já o dissemos, são pessoas jovens de diversas áreas que têm em comum, além de outras coisas, o ativismo social, no sentido de aproveitar tempos livres em ações socioculturais e humanitárias e na exploração do ambiente natural de Vieira do Minho, contribuindo para dar a conhecer e desenvolver as suas potencialidades, sendo por isso também agentes de promoção e desenvolvimento concelhios, além do fomento de estilos de vida saudáveis e uma cidadania responsavelmente ativa dos jovens. Por isso procuramos acompanhar as suas atividades e, neste caso, procuramos, em destaque neste falar daqui de hoje, saber as motivações, a planificação, as metodologias e os objetivos deste campo de férias, também os apoios e a adesão de participantes e da população para fazer análise e balanço dessas jornadas e também das suas atividades e projetos. Convidamos e temos em estúdio Pedro Silva, que é membro do Cojuca e que foi monitor nas jornadas, também Rui Costa, membro ainda do Cojuca e também monitor das jornadas, Simão Martins, um dos participantes, além de Sofia Rocha, encarregada de educação, que teremos nesta conversa de hoje. Boa tarde aos presentes, obrigado por terem vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Rui Costa, o que é que esteve por trás destas jornadas? Naturalmente, o que é estatutariamente do Cojuca, não é? Sim. Mas algo mais? Surgiu isto, a nossa entrada ao Cojuca surgiu de forma a conseguirmos criar um grupo, porque o Cojuca já existia, e nós tivemos a ideia de criar um campo de férias para os jovens. Sentimos que era uma lacuna que existiria aqui no nosso concelho, visto que nós tínhamos a possibilidade de juntar vários intervenientes de áreas diferentes. Eu, no meu caso, sou professor de Educação Física, o Luís Henrique, que foi um dos organizadores do campo, igual. Depois conseguimos juntar o Pedro, que com o seu conhecimento em diversas áreas, fruto de ser o presidente do Cojuca e de trabalhar muitas vezes em várias atividades de Erasmus. Conseguimos juntar mais duas pessoas extremamente importantes, o João Vilaverde, que é uma pessoa muito importante na parte da planificação, da organização e do nosso planeamento, e o Pedro, que está aqui hoje connosco também, que foi extremamente importante na parte da divulgação, na parte da estruturação do campo. Sentimos a necessidade de que os nossos jovens aqui tinham pouca oferta de... não em tantos clubes. Sim, mas... Para o desporto, evidentemente. Pouca oferta porque sentimos essencialmente que existiam dois grandes, que seria o futebol, duas modalidades grandes, o futebol e a ginástica, e que pensámos, assim, provavelmente os miúdos podem não gostar de nenhum dos dois, e se nós conseguirmos lhes mostrar que existe mais no desporto além do futebol e da ginástica, eles a longo prazo se calhar vão começar a tomar o gosto.
e vão começar a praticar, não fugindo nunca do desporto, ou seja, não deixando o desporto. Reduzir o sedentarismo era um dos objetivos iniciais. Consoante nós fomos estruturando o planeamento, achámos por bem que, já que estamos a fazer uma atividade deste género, era importante não só nos focarmos no desporto, mas focarmos em tudo o resto. Se pudermos ajudar... Aliás, como o Queixuca prevê no seu estatuto. Exatamente. Como não só ajudar os nossos jovens, dando-lhes estas vivências, mas podemos também, de alguma forma, tentar interligar o concelho de diversas formas. Se pudermos valorizar o que há de bom no nosso concelho, por que não o fazer? E, nesse modo, nós começamos a tentar trazer participantes externos, mas de grosso modo que pertencessem ao concelho. Havendo essa possibilidade. Não havendo, tentávamos ir buscar fora. E foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu, felizmente. Houve de várias freguesias do concelho? Sim, de concelho e... Concelhos vizinhos. E de concelhos vizinhos também veio gente de concelhos vizinhos. É assim, boa tarde antes de mais e olá a todos aqueles que nos acompanham. Este campo de férias surgiu um pouco também em conversa entre amigos, não é? Como já é normal as coisas acontecerem. E um dos nossos principais focos também, não deixando tudo o que o Rui já salientou, é que nos nossos pensamentos, e a nossa primeira conclusão foi que tínhamos que juntar várias atividades e o nosso principal objetivo também seria juntar rapazes e raparigas. O que você falou e muito bem, que o nosso concelho tem bastantes clubes, mas só existe o futebol e a ginástica. Mas há outras atividades que se podem fazer e que são feitas em conjunto, ou seja, podem ser praticadas com duplas, tanto feminina, masculina ou mista. Mas nós já sinalizamos aqui numa conversa anterior também com o Queixuca que o Queixuca tem tido alguma dificuldade em ver aderir mulheres ao Sim, sem dúvida que tem sido uma dificuldade, não só para o Queixuca, mas para todas as associações do concelho, para todas em geral, daquilo que nós vamos analisando. Mas também podemos dizer que no final desta primeira atividade já tivemos um voto positivo de que haviam raparigas, neste caso, que ficaram um pouco tristes por não terem tido a coragem de participar já neste campo de férias. Daí também este nosso incentivo de salientar e tentarmos também passar desde já, e principalmente hoje, a quem nos acompanha, tudo aquilo que aconteceu e quais foram as ideias que ficaram, tanto dos participantes como dos encarregados de educação, para que as pessoas possam perceber o que é que fizemos e que sim, é um campo de férias virado não só para os rapazes, mas sim para um grupo misto. Só um parênteses, em Vieira do Minho ainda as raparigas ainda têm algum preconceito em relação à prática do desporto? Assim, eu não acho que seja das raparigas, e também já tivemos essa conversa e vou já deixar aqui de parte, o Rui também deve ter alguma coisa a dizer perante isto. No meu ponto de vista, não será as raparigas, nem será o Concelho de Vieira do Minho. Então são rapazes que excluem as raparigas? Nem é os rapazes, não. É um pensamento que existe na nossa sociedade, não só em Vieira do Minho, em qualquer uma das sociedades, em que o futebol é só ligado para as mulheres, já está a mudar, e graças a Deus, e a ginástica é só virada, e de que maneira? E que a ginástica era só virada para as mulheres. Ou seja, neste caso... Mas nós temos no nosso país atletas mulheres com sucesso. Sim, mas isso vai sendo fruto de tanto a nossa atividade como muitas atividades e graças a Deus que muita gente já pensou também nesta dificuldade que tem acontecido perante o pensamento da sociedade, que já vêm desenvolvendo. Não fomos só nós que nos lembramos de fazer uma atividade em que tentasse combater esse problema, entre aspas, que não é um problema, mas sim uma forma de pensar, mas sim há gente que já vem tentando combater esse pensamento há largos anos, e nós vamos ser mais uns a conseguir combater. Estamos atrasados? Em Vieira do Minho? Em Vieira do Minho não, eu acho que nós não estamos atrasados em Vieira do Minho, eu acho é que nós, a nível global,
devíamos estar mais adiantados. É diferente. Nós hoje em dia, eu acho que o facto de nós não termos tido muita adesão nesta situação própria, que nós falamos do campo de férias. Estamos a falar da adesão das mulheres, das raparigas. Eu acho que acabou por ser provavelmente mais uma lacuna nossa, que agora deu para nós percebermos, provavelmente porque nos associam a todos ao futebol, sendo todos os monitores que deram a cara homens. Porque, como o Pedro falou, quando as meninas conseguiram ter acesso ou de alguma maneira estiveram a ver o que é que nós fizemos lá dentro, elas próprias disseram que gostariam de ter participado. Mas agora, para que todos percebam, quer dizer, eu ser professor de Educação Física não é de ser treinador de futebol. Exatamente. Isso é uma especialização. Eu sou especializado em futebol, tenho o grau de treinador de futebol, grau UEFA, e sou professor de Educação Física. Uma coisa não é igual à outra, ok? Temos que saber distinguir. E um dos principais objetivos que nós tínhamos para este campo de férias era tentar incutir nos jovens valores bons para a sociedade, para o desporto, para tudo englobado. E seria esse, porque hoje em dia, falo da minha pessoa, e como o Pedro já esteve aqui a falar e nós já discutimos várias vezes, na minha opinião, hoje, eu não vou dizer impossível, porque não é impossível, mas quase, eu não consigo separar homens de mulheres de nenhuma modalidade. Okay? Conseguimos ter noção que se calhar há modalidades que neste momento ainda estão mais inclinadas para um lado ou para o outro, mas não consigo distinguir. Porquê? Porque eu já vejo o desporto, nós, por isso tentámos fazê-lo no campo de férias, vemos o desporto inclusivo, que permita que tanto homens como mulheres possam praticar a mesma modalidade. Como você falou, como o Pedro falou e muito bem, um dos maiores exemplos está a ser agora o futebol feminino, o crescendo que tem vindo a ter, as nossas jogadoras já estão aí para fora, e não só, nós temos na ginástica excelentes atletas, ainda agora, salvo erro, ficámos muito bem classificados nos Jogos Olímpicos numa especialização masculina, por isso o desporto é para quem gosta daquilo, ou seja, se gostam, pratiquem. E é saudável. Mas, de qualquer modo, esta foi uma das dificuldades, não conseguir não conseguir a ação das mulheres Sim. ou das raparigas tanto quanto desejavam. Sim. Mas houve outras dificuldades. Sim, houve. Mesmo rapazes, não foi fácil nós conseguirmos criar, ou seja, que confiassem em nós para nos deixarem os seus educandos. Ou seja... Da parte dos pais? Eu julgo que sim, porque nós tentámos aplicar isto e nós sabíamos, nós tínhamos muita confiança no que estávamos a fazer. Eu comentei com eles com a organização quando nós estávamos a montar, eu tenho confiança no que estamos a fazer. E mesmo que este ano tínhamos pouca gente, nós estávamos um pouco decepcionados por não termos muita adesão. Mas de qualquer modo conseguem fazer um torneio de 12 horas ou mais. Sim, mas isso foi uma atividade à parte, certo? Mas fora do campo de férias. Esse torneio de 12 horas foi outro grupo dentro do Cojuca que organizou e foi um sucesso. Nós participámos enquanto atletas, não como organização, se eles precisassem nós estaríamos, mas posso lhe dizer que foi fantástico. O espírito que se criou à volta também desse torneio foi extremamente saudável. Claro que às vezes, fruto da competição, há momentos menos bons, mas nada demais. Foi um torneio extremamente saudável que nós acabámos, lembro-me de comentarmos na nossa equipa, neste caso estávamos na mesma equipa, e dizer, olha, por mim, nós continuamos a fazer e temos esta equipa que continuamos, porque foi um ambiente saudável. Mas foi preciso encontrar parceiros, instalações, apoios em entidades locais. E isso foi fácil ou difícil? Assim, é sempre difícil, quando é o começo, é sempre difícil conseguirmos cativar alguém a nos apoiar e a dar não digamos, eu não queria dizer bom apoio, porque o apoio é sempre bom, seja qual ele for, de que maneira for, é sempre bom e é um apoio. Agora, gostaríamos de ter mais apoios? Sim, sem dúvida. Não é impossível fazê-lo. Apoios de quem e quais? Assim, estamos a falar neste caso e não podemos referenciar, por exemplo, o município, porque o município apoiou-nos em todas as atividades que nós desempenhamos.
não nos podemos queixar do comércio em geral também, porque houve bastantes que nos ajudaram, mas há sempre aquela dita história do já me vieram pedir, ou é sempre complicado. Eu tenho uma frase... Por facto, isso é uma realidade, não é? Porque é também em período em que há festas, Eu entendo, freguesias... exatamente, mas eu tenho uma frase que acho que encaixa bem em todas as atividades que são efetuadas, por exemplo, no Concelho de Vieira do Minho. Vamos identificá-la para o Concelho de Vieira do Minho, que é o sucesso das atividades que acontecem em Vieira do Minho. Esse sucesso depende da vila de Vieira do Minho, da população de Vieira do Minho e do comércio. Somos nós que fazemos o nosso sucesso. O sucesso das nossas atividades, temos que ser nós a conseguir contribuir para que ele seja visto depois fora do nosso concelho. Mas cada um dá o que pode. Claro. Exatamente, e nós não nos podemos queixar. Nada. Normal que é difícil, nós andamos cerca de um mês ou um mês e meio a fazer contas, para ver como é que iríamos fazer, neste caso, o nosso campo de férias. Andamos a fazer contas. Temos as contas feitas, graças a Deus, ficou ela por ela. Conseguimos, ou seja, no nosso ponto de vista, foi bem organizado, porque o Cojuca, como toda a gente sabe, é uma associação sem fundos lucrativos. Não é de todo o nosso objetivo ter lucro com o nosso campo de férias ou com o nosso torneio de futebol. É sim um objetivo trazer atividade, movimento para Vieira do Minho e dar a conhecer Vieira do Minho, que é o objetivo de qualquer associação deste concelho. Neste caso, gostaríamos de ter mais apoios, e deixamos também esse apelo, como é normal. Quantos mais apoios tivermos, mais longe conseguimos chegar. Nós queremos... É bom lembrar que os meios financeiros do Cojuca vêm de cotizações. Sim, o meio financeiro, exatamente. E de apoio de autarquias, não é? Exatamente. E excepcionalmente, como neste caso, nesta organização, também de empresas do comércio local. Sim, e ainda bem que tivemos essas empresas, porque também o município não consegue sustentar as, salvo erro, 40 ou 50 associações que existem no Concelho de Vieira do Minho. Se for o município a sustentá-las a todas, sem o apoio do comércio, isso será impossível tanto para o município como para as associações que nele estão inseridas. Agora, claro que nós queremos, por exemplo, o nosso campo de férias, nós queremos fazer com que o nosso campo de férias daqui a 2, 3 anos, em vez de ter 10 miúdos, ou 10 crianças participantes, queremos chegar às 40, às 50, queremos conseguir... Este ano os números chegaram... Este ano tivemos 10 participantes, o que também já foi bom para um arranque. No entanto, o nosso primeiro objetivo seria as 20 pessoas, os 20 participantes. Não conseguimos metade, ficamos contentes com essa metade, porque acreditamos que já no próximo ano essa metade vai trazer outros 10 para conseguir... Qual foi o processo para chegar aqui? Para chegar ao dia aos dias da realização? Foi engraçado. Nós tivemos cerca de 3, 4 meses... Eu disse Pedro, é Rui Costa. É Rui Costa, não há problema. Não, antes de tocar nesse ponto, só uma coisa. Nós às vezes falamos dos parceiros do comércio e às vezes esquecemos de outros parceiros que não nos deram a nível monetário ou a nível económico alguma coisa, mas que nos deram muito para o campo de férias. Os intervenientes dessas especializações, nenhum nos cobrou nenhum valor. Ou seja, um exemplo muito simples de um dos que veio de fora, o Torres, que foi campeão do mundo de futebol de praia, selecionador também, que foi selecionador agora dos Jogos Universitários, que ganhou medalha de prata, que foi o que foi e que é no futebol de praia, não nos cobrou nada. A malta que veio daqui, o Júlio, a Juliana, toda a gente que veio, não nos cobrou nada. Ou seja, isso às vezes é mais importante do que o valor económico que nos vão dar. Claro que nós sabemos que não conseguimos fazer o campo de férias sem esses valores económicos, mas o benefício que nos deu, o valor que deu ao nosso campo de férias, vai nos permitir, eu acredito, a longo prazo, facilitar-nos a ir buscar esses apoios. Antes de mais, deixa-me dizer que já temos aqui a presença de Sofia Rocha, que é encarregada da educação de um participante na, penso que
participante neste campo de férias e, como eu disse no princípio, também temos aqui o Simão Martins, que é do grupo dos mais jovens que participaram. Simão, participaste em que ações? Fizemos muitas coisas nesse campo de férias. Praticamos o futsal, como já tínhamos dito. Fizemos canoagem, caiaques, mais especificamente. Tivemos a oportunidade de termos uma nutricionista a falar sobre a alimentação. Também tivemos, como mencionarem, um grande jogador de futebol de praia, que também nos ensinou muitas coisas. E foi. E, como se falou aqui, as raparigas não aderiram de todo a estas jornadas? Não, também não ajudou muito, por causa que a ginástica estava nesse momento a ter uma competição, que era o Aldense, não havia, e também não havia essa possibilidade. não havia gente de vir. disponível. Sim. Do lado das raparigas. Uhum. Quanto à Sofia Rocha, um dos filhos participou nestas jornadas. Sim, o meu filho mais velho participou nesta jornada. Infelizmente o meu mais novo ainda não tem idade, mas já lancei aqui um desafio a estes jovens, que é alargar a escala das idades. E as modalidades ou o programa destas jornadas? O programa... Ou deste campo de férias, melhor dizendo. Quando eu vi nas redes sociais este programa, fiquei logo interessada, mandei para o meu filho e inicialmente ele estava reticente, mas depois junto com os amiguinhos quis participar. E sei que foi uma das melhores experiências que eu, como encarregada de educação, eu e o meu marido, lhe pudemos proporcionar. Quer a nível pessoal, quer a nível físico, ele cresceu, evoluiu em apenas uma semana. Por isso acredito que se eles alargarem, conseguem fazer ainda um melhor trabalho. É de louvar que os jovens se interessem pelos futuros jovens de Vieira do Minho, que infelizmente é uma terra com tanto, mas tão pouco para os jovens. Em termos de benefícios, notei muitos benefícios, quer a nível do desenvolvimento e crescimento pessoal. Conheceu novas pessoas, estabeleceu amizades, aprendeu a socializar, a cooperar e a trabalhar em equipa, a relacionar-se com o outro. Fatores que hoje em dia, muitas vezes perdidos nos jovens. Também notei melhorias a nível da gestão das emoções, algo muito importante quando estão a iniciar a adolescência. O que nos faz falta a todos. A todos. Mas na fase da adolescência, ele está com 13 anos, é muito fácil eles não perceberem estas diferenças, quer a nível físico, quer a nível de comportamentos, e tendo alguém que já passou por isso, são jovens, não foi assim há tanto tempo, às vezes conseguem mais do que um pai ou uma mãe chegar lá. E eles ouvem-lhes melhor. E o crescimento não se faz só na família, faz-se na escola e faz-se na sociedade. Exatamente. Este campo de férias também contribuiu para a prática do exercício físico, não dando lugar ao sedentarismo. E é algo que nos preocupa, que é os jovens ficarem em casa, porque os pais continuam a trabalhar, e estarem agarrados à PlayStation, aos telemóveis e por aí. Deixe-me agora perguntar à organização, foi um dos princípios, foi silêncio rádio, como se diz noutros setores. Foi de lado... Zero. Aqui os campeões estiveram connosco e no primeiro dia, principalmente com o Pedro, com o presidente do Cojuca, tiveram a fazer umas regrazinhas, eles... e em cooperação com ele tiveram a delinear umas regras, e uma regra que estava pré-estabelecida e os pais já sabiam que nós tínhamos tido uma reunião com eles antes para o campo de férias, é que eles só iam ao telemóvel se a organização permitisse, para algum trabalho de pesquisa ou coisa assim. Eu não sei se o Simão ainda se lembra de algumas regras do campo de férias. Consegues transmitir aí algumas? E isso custou largar o telemóvel? Um pouco no princípio, porque nós estávamos sempre ao final de cada atividade a ideia-nos os telemóveis e eles não, e pronto, fomos-nos habituando. E agora o telemóvel é quase como uma extensão do braço, não é? Ao terceiro dia mas convém dizer que só temos o braço. Ao terceiro dia já ninguém pedia o telemóvel. Não, e conseguiram também assim... hoje em dia já não é fácil, por exemplo, metermos miúdos com 13, 14 anos a pegar, por exemplo, numa folha em 4 marcadores e tentarem dali desenvolver um jogo ou uma atividade qualquer. E nós conseguimos isso em 3 dias. Eles já chegavam, porque neste caso
como foi o primeiro também, custou-nos ali um pouco, tivemos que usar o nosso espaço, a nossa sede do Quejuca, como o nosso salão principal da atividade, e eles ao terceiro dia já não pediam os telemóveis, chegavam, metiam-se em grupos nas mesas, pegavam nas folhas e uns jogavam ao stop, naquelas horas mais vagas jogavam ao stop, ou então nós dizíamos mesmo, punhamos algumas atividades, o Rui também, não sei se... Nós tivemos o cuidado de quando havia pausas, nós tentávamos, mesmo que não fosse dentro do planeamento, arranjar alguma coisa. Para isso mesmo, eles, na minha opinião, chegaram ao final do campo de férias e sabiam que não precisavam de telemóvel para viver. O que aqui a Sofia falou, para nós é um motivo de orgulho, porque transmitiu aquilo que eram os nossos objetivos. Ou seja, os valores transmitidos aos miúdos, para eles perceberem isso e para eles poderem aplicar, porque eles aprendem muito mais estando juntos e sem o telemóvel. Eles aprendem muito mais a brincarem, sem fazer, e até malandrices, fazendo malandrices. E estão juntos mesmo, não estão juntos distantes. Exatamente. Porque isso cria laços, isso cria um cidadão, cria uma sociedade, é isso. Nós, quando estivemos, eu falo por mim, quando eu estive na universidade, eu ainda hoje tenho amigos meus que, se eu precisar de alguma coisa, olha, e eles estão cá, eu estou lá. Isso cria-se. Estes momentos criam laços. Sim. E eles, de certeza que eles vão se lembrar sempre de uma brincadeira, vão se lembrar do que aconteceu de bom, de algum momento menos bom, mas vão se lembrar, porque foi importante. Se não fosse importante, eles não se lembravam. E o objetivo principal, essa transmissão de valores, essa transmissão de conhecimentos, foi extremamente importante. Aqui o Pedro estava a falar dos marcadores, eles fizeram um trabalho incrível, com a imaginação deles. Cada grupo tinha um monitor com eles. Há um monitor que eu não falei, e acho que é muito importante falar, porque não estava na organização, e peço desculpa, ele não foi a organização, nós convidámos-lo para monitor. E convidámos-lo por um motivo muito simples. Ele, neste momento, já está no segundo ano da licenciatura em Ciências de Desporto, e nós lembrámos-nos dele pela personalidade dele e o nome? João. Ele é João, eu não me lembro do apelido do Johnny. Johnny, para os amigos. Era Johnny, exatamente. O Johnny sabe quem é. Pelo Johnny. O Johnny sabe quem é. Não, mas pronto, o Johnny esteve connosco, convidámo-lo, ele tinha sido meu aluno quando eu fiz estágio aqui, convidámo-lo porque achámos por bem, já que ele está na universidade, já que ele vai seguir mais ou menos estas pisadas, porque não ajudá-lo já desde o início. João Teixeira. Assim é que é. E ele entrou connosco como monitor e foi uma ajuda fundamental em todos os dias do campo de férias. Ele veio, ajudou-nos, ele cresceu enquanto professor, monitor, pessoa, e é mais uma das provas que estas atividades são boas, não só para os miúdos como para nós vamos crescendo. O João, de certeza que no segundo ano, quando tiver que estar lá na universidade, em alguma prática, em alguma atividade, o João vai estar mais preparado. Para o ano, se o João quiser, se nós continuarmos a fazer, que é o nosso objetivo, continuar a fazer, o João será nosso monitor. Havia uma canção, noutros tempos, no princípio, ainda no século passado, que dizia não há só gaivotas em terra quando a gente se põe a pensar. Exatamente. De qualquer modo, o tempo vai andando e isto não foram só atividades desportivas. Não. Como a Fátima já referiu, uma das coisas foi ouvir o Simão também foi ouvir falar de nutrição. Isso conseguiu-se como? Isso conseguiu-se nós quando idealizámos... Com parata da terra, como se costuma dizer, sim, encontraram um monitor ou um nutricionista em Vieira do Minho. Eu não quero mentir, e se eu me enganar aqui o Pedro que me ajude. Eu, salvo o erro, o único interveniente destes workshops, ou práticas desportivas que não era da terra, era o Torres, o atleta. De resto, nós procurámos primeiro, sempre, gente da terra. Tanto o preparador físico, tanto o fisioterapeutas, tanto a nutricionista. Quem deu as práticas sem sermos nós, o Krav Maga, o yoga, foi tudo gente daqui. Se nós temos gente competente aqui, temos que a mostrar também. O Rafael Vieira, a outra pessoa que nos deixou um videozinho, que ele é atleta é ali de Guilho Frei, é atleta do Leixões, já foi atleta de Farense, entre outros, deixou um videozinho a explicar aos miúdos como é que funciona, aos nossos jovens, a funcionar
a mostrar como é que é a carreira, os conselhos, como é que eles devem fazer, porque nunca foi nossa ideia lhes aplicar para a performance desportiva. Foi-lhes dar valores. Ok, se nós lhe pudermos dar alguma coisa a mais, nós damos. E o nutricionista surgiu dessa maneira. Nós tentámos arranjar alguém daqui, o Pedro conseguia, trouxe caso, a Juliana veio, fez uma apresentação fantástica, muito dinâmica para eles e para nós, e nós aplicámos-la no primeiro dia. Como nós no primeiro dia oferecíamos o almoço, nós já tínhamos tido uma reunião uma semana antes com os pais, ou uma semana mais ou menos, foi uma semanica, entre uma semana com os pais, e explicámos-lhe que no primeiro dia nós só conseguíamos oferecer, por fruto dos custos, aquele almoço. Nos restantes dias seriam em casa feitos, mas iriam ter que seguir as indicações da nossa nutricionista. Mas a nutricionista não ia falar com os pais. A nutricionista só falava com eles. Ou seja, nós aplicámos a nutricionista na tarde do primeiro dia, ao fim do almoço. Para quê? E eles tinham que perceber o que tinham que transmitir aos pais. Isso ia proporcionar o quê? Que eles percebessem o que era pedido. Senão não conseguiam trazer o almoço correto no dia a seguir. Ok? Ou seja, ela explicou-lhes, de forma sucinta, de forma simples, olha, numa refeição tu deves ter isto, deves ter isto, deves ter isto, e eles tinham que explicar aos pais. E isso foi bem aceito pelos pais? Foi muito bem aceito no início, quando mas eles... fala por si ou por pais com quem conversou? Não, eu conversei com outros pais e no início estávamos reticentes, será que nos vai pôr a fazer coisas assim estranhas? Não. Tudo do dia-a-dia, nada fora do normal, foi muito fácil. E acho que conseguimos cumprir também como pais com esta tarefa. Deixe-me ser atrevido. E isso leva alguns dos pais a pensar, do futuro nós também podemos participar. Eu acho que só não devem pensar como devem fazê-lo, porque aqui não Se basta... Se for com Cojuca, Exatamente, não basta avenues. achar, é mesmo pôr em prática, porque nós queremos mais tempo. E para haver mais tempo, tem que haver mais inscrições. E quanto a ti, Simão, numa futura organização semelhante, o que é que pensas? Aderir, trazer mais amigos e convencer as raparigas ou as meninas também a ir? Penso aderir, obviamente. Foi um projeto que eu gostei muito. À base de tudo, ajudou-me em várias coisas, como já a Sofia tinha dito. Ajudou-nos naquilo tudo. E sim, penso trazer mais amigos. Também eu e o filho da Sofia fomos logo os primeiros a ver. E também ao princípio não foi logo, não sei. Mas depois falámos e vimos as atividades e dissemos logo, mas depois lá fomos e ainda bem que fomos. E isto modificou esses 3 dias, foram 3 dias? Não, uma semana. Não, uma semana. Essa semana modificou a tua relação com o teu smartphone? Sim. Olhas para ele já como um parceiro, mas não já uma extensão do braço? Já vê-lo com mais comedimento. Aquilo tem uma utilização, é útil, mas não é para estar sempre agarrado. Sim. E definitivamente? Sim. É mais difícil. E aquilo que conversaste com os teus companheiros, amigos, sobre da falta dessa utilização? Levou-os também a pensar como tu, afinal, aquilo não faz tanta falta como a gente pensava. Nós nunca fomos muito de usar o telemóvel. Neste verão, por exemplo, pouco ficávamos em casa, saíamos sempre a jogar futebol, fazer atividades. Por isso, ao princípio, sim, foi aquela dificuldade, mas superamos facilmente. E agora, no futuro, conversando com os teus amigos, esperamos continuar. Todos acham que aquilo não é importante, mas não é tanto quanto isso. Mas não é tão importante quando nós pensávamos. Muito bem, ainda tivemos uma visita à cidade esportiva de Braga. Exatamente. Nós, não só a cidade esportiva, como quem nos fez a visita à cidade esportiva proporcionou-nos a ida ao estádio do Braga. Tivemos isso e eles ainda tiveram um upgrade nessa visita, que foi possível, não era suposto, mas felizmente foi possível arranjar-lhes bilhetes para eles irem ver um jogo da Liga Europa do Braga. E eles foram, e eles gostaram, e isso ainda valorizou mais o nosso campo de férias e ajudou-nos muito mesmo. E eles, só o facto de eles estarem tão contentes por irem, alguns foi a primeira vez num estádio, de certeza que não se vão esquecer. De facto, Simão, é uma emoçãozinha entrar num campo de futebol de alta competição, que é assim, não é? Sim. E como é que foi para ti? Foi uma boa experiência. Ficaste assim espantado?
Mais ou menos, não é a primeira vez, não foi a primeira vez que fui lá. Então, já mas não é a claro primeira vez, pois. é sempre ir ver um jogo de futebol, coisa que nós gostamos. E os teus amigos? Gostaram Tanto todos. quanto podes dizer. Gostaram, E é para repetir. claro. Depois, além disso, tiveram, e não falamos tudo, temos aproximadamente 7 minutos para concluir esta conversa. Temos dos workshops, o que destacaria mais? É assim, nós tivemos workshops todos os dias e se me falhar algum vai ser mesmo sem querer, mas começamos, esta parte dos workshops nós tentamos organizá-la de forma cronológica, digamos, de forma a que nós no primeiro dia tivemos esse workshop de nutrição que já falamos, que achamos que é uma base principal para qualquer tipo de atividade física e bem-estar mental de qualquer cidadão. Depois passamos também pela atividade física nos caiaques. Tivemos o workshop de preparação física em que também eles tiveram que praticá-la e que passaram também a mensagem de que seria uma atividade que devemos ter frequentemente e para todos os jovens, e não só para os jovens, mas qualquer idade. Tivemos um workshop também sobre fisioterapia, porque depois da nutrição, depois da atividade física, há sempre vezes que vêm as lesões, e não só nós associamos a palavra lesões ao futebol, mas é qualquer tipo de atividade. É aprender atitudes preventivas. Exatamente. Passamos as atitudes preventivas. E também ainda tivemos um workshop também de defesa pessoal, que é importante também para os jovens de hoje em dia, para combater também algumas situações que acontecem. Desculpa, Pedro, aqui também em Vieira, no Krav Maga, ali com o João, muito, muito bom mesmo. Exatamente, tivemos essa aula de defesa pessoal, que é importante para combater a conversa que muitas vezes falamos sobre o bullying nas escolas e tudo mais, e é bom sabermos defender. E tivemos ainda depois, para finalizar, uma aula de yoga em que eles conseguiram perceber que se calhar Quanto a mais yoga... seguro, menos agressivo. Exatamente. Não é? Depois de perceberes como é que a gente se pode defender, Sim. percebeste que aquilo é para defender. Só para defender, exatamente, não é para... Não vos tornou mais, Não. mais mexidos, no sentido de mais facilmente estenderem a mão a um amigo no momento em que não estão de acordo. Não. Não, é só mesmo para A defender. ideia é mesmo Exatamente. Mesmo ficar antes seguro. de entrarmos lá, ele começou a dizer isso, que era só para defender. E estes workshops acabaram no final, muito rapidamente, por fazer uma coisa muito interessante, que era também o nosso objetivo, que era, dentro da nutrição, dentro da preparação física, dentro principalmente da prevenção, eles perceberem o que um diz, outro diz e outro diz, coincidem. Ou seja, aquilo não é por acaso. Eles perceberam os pontos de ligação, os pontos de contacto, e aí é importante eles terem atenção. E isso foi também um dos objetivos que nós conseguimos acertar. E também a agradecer ao monitor, que conseguiu o objetivo de fazer perceber a natureza da autodefesa. Não destacam mais nesta jornada ou neste campo de férias? Não tem mais nenhum destaque em particular? Os destaques, além de tudo que participaram, têm que ser para eles. Se eles não tivessem a atitude que tiveram para connosco, de respeito, e se não tivessem quem tem em casa a orientá-los, nós também não conseguíamos fazer o que fizemos. Foram sempre respeitadores. Os pais confiaram em nós a 100%, e acho que nós conseguimos cumprir com as expectativas deles, e o foco foi neles. E eles foram impecáveis. Posso lhe dizer que para nós foi uma das melhores semanas da nossa vida também, pelo facto de eles terem Foi participado. uma boa experiência. Muito boa. Sim, porque nós saímos de lá também, nós aprendemos eles aprenderam connosco E nós aprendemos com eles. Porque... Mas isso faz parte da interação. Exatamente. E faz parte, Os efeitos da interação. exatamente. E os valores que nós quisemos passar foram passados. Tanto é que no final a Sofia está aqui e também não nos deixa mentir. Tivemos pais a pedir-nos que em vez de uma semana fizéssemos 15 dias, ou seja, 2 semanas. Eu sei que é difícil,
mas vai ser vamos tentar programar algo, e daí nós precisamos do apoio e precisamos que Vieira do Minho faça o próprio sucesso destas atividades. Só para terminar, sim, como conclusão, eu só queria dizer, como encarregada de educação, que podemos estar aqui a dizer 1001 coisas que fizeram, mas o importante mesmo é vivenciá-las. E quando eu vejo o meu filho a chegar ao final do dia feliz, cansado, mas feliz, isso para mim diz tudo. E por isso eu já o disse, volto a dizer as vezes que forem necessárias, dar os parabéns, parabenizar estes jovens que abdicaram do tempo deles para educar outros jovens e que o fizeram com muito sucesso, porque eu vi apenas numa semana uma evolução a nível pessoal e emocional muito grande, já para não falar a nível físico. Por isso nós chamamos a estes jovens ativistas sociais. Esquecemos de falar, o João Vilaverde fez também um workshop de desenvolvimento pessoal que ajudou muito nisto que a Sofia está a dizer. E nós não esquecemos, nós já estamos a pensar mais para fazer mais. Nós mal acabou o campo de férias, fomos para a Color Run, chegámos à meia-noite a casa, às 4 da manhã arrancámos para a Espanha para Erasmus para fazer uma atividade desportiva para aplicarmos neste campo de férias também. Que vamos fazer? Simão, para concluir esta conversa da tua parte, foi uma experiência Incrível. incrível. Para o ano lá essa é a estarei. palavra. É. Mas isso alterou algumas das tuas maneiras de olhar e de brincar com os teus amigos? Não tens medo? Vês as coisas de forma diferente agora? Em alguns aspectos. Como todos disseram, melhorou muito a minha saúde mental, as emoções e sim. Já sabes um bocadinho mais de ti. Sim. E a forma de olhar para os outros. Sim. E para concluir só mesmo o que é que fica para dizer no final de uma conversa à volta deste campo de férias que foi, pelos vistos, rico de experiências e de vivências. O que fica por dizer é da nossa parte só. O orgulho que nós tivemos em fazer o que fizemos, os objetivos que foram atingidos e chegar ao fim, ter as palavras dos pais e dos miúdos a dizerem o que disseram, para nós enche-nos de orgulho e dá-nos mais motivação. E tanto quanto podem dizer na planificação que virá para o ano de 2025, já pode ser adiantado alguma coisa a pensar num campo como este ou numa... Sim, está a ser programado. O que podemos adiantar é que não vai ficar por aqui e o nosso objetivo é melhorar, vamos fazê-lo e já conseguimos juntar algumas bases do nosso Erasmus que fizemos. O Pedro Silva, o presidente do Quejuca, já está noutro. Nós não tivemos essa possibilidade, mas conseguimos ir ao fim do nosso campo de férias para que nos ajudou a crescer e a perceber-nos a nós também, para que possamos transmitir a todos aquilo que vamos conseguir fazer no próximo ano. Só uma dúvida final minha. Isto levou ao Quejuca a ser procurado para mais adesões? Sim, foi. Os miúdos, os pais, logo por aí aderiram mais, e miúdos, colegas deles que gostaram, e dos participantes dos workshops também participaram. Muito bem, concluímos esta nossa conversa à volta de uma das associações juvenis do Conselho, o Quejuca, isto a propósito do campo de férias desportivamente que decorreu de 5 a 10 de agosto. Tivemos a presença do Pedro Silva, monitor e membro do Quejuca, também membro do Quejuca, professor de Educação Física e monitor Rui Costa, do Simão Martins, participante, e ainda da Sofia Rocha, a quem agradecemos o esforço que fez para poder estar aqui e participar nesta conversa. Onde quer que nos tenham escutado, continue com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.